Gente, boa noite. Hoje nós temos assim a grata presença do nosso querido Ivo Aurélio. Ele é cirurgião dentista, especialista em saúde da família pela ENSP, mestre e doutor em saúde pública pela ENSP, professor da Federal de Pernambuco, atuou como consultor para a formulação de política municipal de atenção integral à saúde da população em situação de rua do Recife, em Pernambuco, e ele atuou por 4 anos como dentista, como odontólogo, na equipe de saúde da AP 3.3, na cidade do Rio de Janeiro. Ivo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso. Esse curso ele é uma dinâmica muito boa, com gente muito boa também, e a gente espera que você esteja sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo e pode começar. Primeiro de tudo, né, uma boa noite a todas e todos, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Mais um encontro desse curso de extensão. Tive a oportunidade de participar em uma edição anterior, né, junto com a professora Rita, a professora Maria do Céu, né? E fico muito feliz com a continuidade dessa iniciativa. Aproveito para parabenizar, né, as duas professoras também, né, por, né, terem, enfim, né, mantido essa atividade, e isso só demonstra, né, a importância, né, que esse tema tem. Isso também só demonstra e só reforça, né, para a gente como as ações afirmativas, como a gente estava conversando ainda mais cedo, né, Rita? O pessoal que estava aqui presente tem transformado a universidade, né, e tem conseguido trazer, né, para a pauta, nos seus diferentes espaços formativos, essas questões. Então, né, parabenizo demais a vocês e a todo mundo que chegou por aqui pelo interesse em participar da nossa atividade de hoje. E, né, uma feliz coincidência de participar do episódio 13, né? Enfim, fico muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês nessa construção. Bom, né, Rita já falou um pouquinho, né, sobre mim, sobre a minha trajetória. Fui cirurgião dentista de uma equipe de consultório na rua, né, da AP33, que fica localizada aí na cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu estou falando com vocês da cidade de Recife, né? Tem pouco mais de um ano que eu me mudei para cá, né? Atualmente sou professor universitário, mas boa parte da minha trajetória ela tem aconteceu na verdade, né, nos serviços de saúde. E aí também na interface entre a formação e o serviço de saúde. Então, né, a questão docente, ela sempre fez parte, enfim, né, e atualmente tem sido a minha prática, mas o meu compromisso, ele sempre foi com a construção do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas. E, nesse sentido, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atenção à saúde da população em situação de rua, né, vou falar um pouquinho também sobre a minha experiência, né, junto a essa população, e mais algumas outras coisinhas, né, que vão ser importantes para a gente compreender, né, quais são as grandes questões que estão colocadas, quais são os grandes desafios que estão postos para que a gente consolide a atenção integral à saúde dessa população. O título da apresentação que eu estruturei para que a gente pudesse conversar hoje é Reflexões sobre a atenção integral à saúde da população em situação de rua. E eu estruturei aqui, né, uma divisão que é muito mais didática, operacional, né, sobre os momentos que vão acontecer ao longo desse nosso encontro de hoje, e apresento aqui, né, de início, para que vocês já tenham uma ideia um pouco melhor sobre como vai ser, né, a nossa atividade. Primeiro de tudo, eu vou buscar caracterizar a população em situação de rua brasileira, né, junto com vocês. Em seguida, vou discutir com vocês sobre as principais condições, situações de saúde que estão relacionadas a essa população. No terceiro ponto, eu vou apresentar a equipe de consultório na rua como lugar potente para a produção da atenção integral à saúde dessa população. Lembrando que as equipes de consultório na rua são equipes de atenção primária à saúde, como as equipes da Estratégia de Saúde da Família, né, equipes de atenção básica, do SUS, que estão organizadas para responderem às especificidades da população em situação de rua. Eu até dei uma olhadinha na estrutura do curso, né, desse curso de extensão, e vi que na semana passada, no Encontro 12, né, houve
uma discussão sobre saúde da população indígena. Né? E aí, no sentido de promover a equidade em saúde, o nosso sistema, né, o SUS, ele se organiza para responder às especificidades dos diferentes grupos populacionais. Então, né, foi conversado sobre a população indígena, né, no encontro anterior. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a população em situação de rua e esse arranjo voltado para a resolução das suas questões de saúde. O quarto ponto vai ser, né, uma reflexão sobre os desafios para a construção de um modelo integral de atenção à saúde da população em situação de rua. Ao longo de todo o nosso encontro, eu vou me referir a algumas questões que estão colocadas, né, que fazem com que esse desafio ele seja algo bastante árduo, mas não é totalmente incontornável. Inclusive, né, vai ser importante que no momento final do nosso debate a gente possa pensar em possibilidades, né, que a gente possa pensar em algumas alternativas para a consolidação da atenção integral à saúde desse grupo populacional. Então, seguindo aqui, eu tinha pensado em começar a nossa interação já nesse comecinho da conversa, né, no intuito de mobilizar alguns saberes anteriores, né, que vocês trazem consigo relacionado à população em situação de rua, porém, né, a gente deixa essa pergunta mais para o final do debate. É bom que o pessoal vai chegando, né, a gente sabe da dificuldade de se deslocar nas grandes cidades do Brasil, a gente sabe também, né, dos compromissos, enfim, né, e muitas vezes a gente não tem o todo, né, das pessoas que participam do curso logo no início, e aí, nesse sentido, a gente lê a pergunta e guarda ela para o final, para que a gente possa pensar um pouquinho juntos, a gente possa discutir a partir dela. E aí, a ideia é a seguinte, né, que a gente pense um pouco sobre ela, e a pergunta é: você conhece alguém que está em situação de rua ou já teve algum contato com essa população? Lá no finalzinho a gente vai retomar e vai, né, saber um pouquinho das experiências de vocês junto a essa população. E aí, caminhando, né, para o nosso primeiro tópico, né, para o primeiro momento do nosso encontro, eu vou tentar traçar com vocês aqui, né, as principais características da população em situação de rua na realidade brasileira. Mas, desde já, coloco o primeiro desafio, né, para a construção dessa caracterização e um desafio adicional à estruturação de políticas públicas ou o monitoramento e avaliação da situação de saúde dessa população, né, as ações de vigilância voltadas a elas, também a avaliação das políticas públicas que são voltadas para essa população, que é a escassez de dados sobre ela, tanto no sistema de saúde quanto nos institutos de pesquisa. Esse tem sido um problema, como eu disse, para a caracterização dessa população e, consequentemente, para o planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas a ela. Isso tudo reflete a invisibilidade da população em situação de rua para as políticas públicas. Essa invisibilidade, ela tem, né, uma relação muito forte, a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, né, com as formas sociais que se estabeleceram no Brasil, né, que tem, né, como um dos seus maiores estruturantes o racismo, e a gente está falando, né, num curso de relações étnico-raciais, a gente precisa dar o peso que essa condição, né, que essa característica, que esse determinante, né, da situação de saúde também da população em situação de rua tem. Então, mais adiante a gente fala um pouco sobre isso com maior profundidade, mas nesse momento é importante que a gente assinale, né, que a ausência dessas informações, ela não é algo que acontece à toa, isso reflete a invisibilidade que essa população tem para as políticas públicas. Mais uma vez, será realizado um censo sobre a população brasileira, né, e mais uma vez, a população em situação de rua, né, não será contemplada com o censo. Já está, né, acontecendo o censo da população brasileira, realizado pelo IBGE, mas, infelizmente, né, novamente, a população em situação de rua, ela não está contemplada. Isso traz prejuízos enormes, como eu disse anteriormente, para as políticas públicas voltadas a essa população. E aqui eu trago para vocês algumas iniciativas de caracterização dessa população que se deram no campo institucional, né, ao longo do tempo, e vou, né, contextualizar algumas delas com vocês. A primeira que eu trago aqui, né, como iniciativa mais robusta, né, para a construção desse perfil da população em situação de rua no Brasil, foi a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. Ela foi realizada em 2007, né, há 15 anos atrás,
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 71 municípios brasileiros de diferentes portes. Algumas capitais do Brasil ficaram de fora porque haviam realizado, né, levantamentos próprios, como Belo Horizonte, Recife, mas essa pesquisa ela foi capaz de produzir um panorama interessante, né, sobre essa população. Certamente, as informações que eu vou trazer aqui para vocês, né, produzidas a partir, né, dessa pesquisa nacional, já mudaram bastante. Eu vou trazer mais adiante, né, algumas iniciativas mais recentes de caracterização da população em situação de rua, mas essa foi a mais robusta realizada até então, né? E aqui o que se observa, né, é que a população em situação de rua ela é predominantemente masculina, 82% dela em 2007. Mais da metade da população em situação de rua possuía entre 25 e 44 anos de idade, né, o que nos demonstra, né, que se tratava, naquele momento histórico, de uma população jovem, e 67% das pessoas entrevistadas durante a pesquisa nacional sobre a população em situação de rua se autodeclararam negras, né, pessoas pretas, né, pessoas pardas, o que nos traz, né, também, né, a evidência de que, né, a maior parte da população em situação de rua na realidade brasileira é constituída, né, por pessoas pretas ou pessoas pardas. A maioria, né, recebia entre R$ 20 e R$ 80 semanais, né, tinham como renda, e, além disso, trazendo alguns outros aspectos, né, relacionados à população em situação de rua presente nessa pesquisa, é de que 74% dos entrevistados sabiam ler e escrever, 45,8%, né, das pessoas entrevistadas sempre viveram no município em que moravam, né, que pese a itinerância dessa população, que é uma característica sobre a qual a gente vai falar um pouco mais adiante, mas, né, uma boa parte dela está, né, no seu município de origem. 56% da população em situação de rua foi verificada, né, como vinda de municípios do mesmo estado de moradia da época, e 72% dela, né, também oriunda de áreas urbanas. A maioria costumava dormir na rua, em 2007, 69,6%, e um grupo relativamente menor, 22,1%, em albergues, outras instituições, e apenas 8,3% costumavam alternar entre a rua e estas instituições. E aqui a gente já tem uma dimensão, para aquela época, né, da baixa cobertura existente desse tipo de dispositivo, né, que oferta para essa população a possibilidade, né, de dormir num lugar, né, mais adequado, né, um lugar onde há menos riscos, enfim. Existem várias, né, questões que a gente pode, né, inferir a partir desse dado, dessa informação. E aí, seguindo ainda com a pesquisa nacional sobre população em situação de rua. Existe um mito, né, que é muito presente entre a nossa, né, sociedade, de que a população em situação de rua, majoritariamente, né, vive, né, de doações, né, vive, né, de pedir dinheiro, né, vive da caridade das pessoas. Né? Em 2007, o que se obteve a partir da pesquisa é que 70,9% dessa população exercia algum tipo de atividade remunerada. E essas atividades elas eram as mais variadas. Uma característica importante sobre essas atividades é que muitas, né, delas, na verdade, enfim, a maioria absoluta das pessoas em situação de rua que exerciam algum tipo de atividade remunerada, né, a exercia sem, né, proteção de direitos trabalhistas, enfim, né, atividades com vinculação mais frágil e, né, também sem acesso a esses direitos. Sobre, né, a segurança alimentar e nutricional dessa população, 19% dela não conseguia se alimentar todos os dias, né, em 2007. 18,7% faziam uso de algum medicamento, e os postos e centros de saúde eram as principais vias de acesso. E aqui a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre qual é o papel da atenção básica nessa relação do cuidado com a população em situação de rua, e sobre o cuidado de si. Né, os principais locais para tomar banho referidos pelas pessoas entrevistadas foram a rua, por 32,6%, albergues e abrigos,
por 31,4% e os banheiros públicos por 14,4%, 14,2% dessa população. 24,8% não possuem quaisquer documentos de identificação e essa, né, é uma violação grave, né, de direitos de cidadania. A gente sabe que, inclusive, dialogando com o tópico, né, posterior, que vai falar da dificuldade que essa população enfrenta para acessar benefícios dos órgãos governamentais, como Bolsa Família e o atual Auxílio Brasil, né, passa pela posse, né, de alguns documentos. E não contar com qualquer documento, né, faz com que essas dificuldades se tornem ainda maiores. Esses são pontos bastante importantes. Esse é um cenário de 2007, né, mas é importante que a gente entenda essa como uma questão importante para essa população e, né, uma violação de direitos bastante grave. E já comentando um pouco sobre iniciativas recentes de caracterização da população em situação de rua, eu trago para vocês essa nota técnica, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, sobre a população em situação de rua no Brasil entre setembro de 2012 até março de 2020, em que se observou um aumento de 140% da população em situação de rua no período analisado. E aí, a gente fala, né, sobre isso e pensa no seguinte, né? Basta andar nas ruas de grandes cidades e perceber, né, que a população em situação de rua ela tem aumentado bastante. Essa nota técnica, né, ela, a partir de uma estimativa que foi realizada, tendo como base, né, o CAD único e algumas informações do sistema de informações, né, do SUAS, pôde, né, verificar esse aumento bastante relevante da população em situação de rua, né, dando concretude a essa sensação que a gente tem tido ao andar nas ruas das grandes cidades. Eu não sei se a maioria das pessoas que cursam, né, que participam desse curso de extensão, elas vivem na cidade do Rio de Janeiro ou se é algo mais descentralizado. Mas a gente percebe nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, como eu disse ainda há pouco, eu vivi, né, por 10 anos na cidade e vi de perto, né, essa transformação, esse aumento bastante expressivo da população em situação de rua, principalmente na região central da cidade. Né? Assim, era algo bastante perceptível. Vindo aqui morar em Recife, né, retornando para minha cidade natal, é algo que eu também pude verificar. Então, é algo também registrado a partir dessa estimativa, que houve um crescimento dessa população em todas as grandes regiões e em municípios de todos os portes no Brasil. E nessa nota técnica também se indica, né, possíveis causas para esse aumento expressivo da população em situação de rua nesse recorte temporal. É a crise econômica e, em particular, o aumento do desemprego e da pobreza, né, podem ser fatores importantes para a explicação desse fenômeno. Agora falando, né, sobre a realidade do Rio de Janeiro, né, falando sobre a realidade, né, de uma das maiores capitais do Brasil. E falando um pouco também a partir da experiência, né, que eu tive como trabalhador do SUS, né, junto à população em situação de rua, né, trabalhando também junto ao Movimento Nacional da População em Situação de Rua, o censo mais recente sobre essa população, realizado pela Prefeitura, dá conta, né, de que existem 7.272 pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Há, né, outros levantamentos que foram realizados em outros momentos, inclusive na cidade, que apontam para um contingente maior, né, dessa população. Entre essas 7.272 pessoas, 79,6% se autodeclararam como pessoas negras, reafirmando, né, reforçando que a população em situação de rua, que o povo da rua tem cor, né, que esses processos de exclusão, que são decorrentes das formas sociais engendradas pela sociabilidade, né, que foi possível de se produzir no nosso país, estruturadas, né, pelo racismo, foram capazes, né, de fazer com que a população negra ela estivesse mais presente, né, nessa condição. Também se trata de uma população jovem, a maioria entre 31 e 49 anos de idade, e o principal motivo para ir às ruas foram os conflitos familiares. 752 pessoas foram para as ruas depois que a pandemia começou
e destacaram como motivo a perda do trabalho e a perda da moradia. Isso tem transformado radicalmente o perfil da população em situação de rua nas grandes cidades brasileiras. Antes, se observava mais pessoas sozinhas, grupos de pessoas que não tinham laços consanguíneos, e o que tem se observado com muita frequência, nos tempos mais recentes, é a presença de famílias inteiras em situação de rua, crianças como parte dessas famílias em situação de rua, isso tudo como resultado também da grave crise econômica que foi agravada pela crise sanitária e a crise política que nós temos vivenciado no nosso país ao longo dos últimos anos e mais especificamente a partir do ano de 2016. Então, existe uma mudança importante no perfil da população em situação de rua, existe um aumento expressivo dessa população, como a gente pode ver na nota técnica produzida pelo IPEA, e falando aqui especificamente da cidade do Rio de Janeiro, 752 pessoas afirmaram ir para as ruas como decorrência desses problemas que eu mencionei aqui para vocês. E quanto à origem, a maioria dessas pessoas é nascida no Rio de Janeiro. Lembrando que esses documentos todos eles estão disponíveis, enfim, vocês podem acessá-los e aprofundar as leituras e o conhecimento sobre a população em situação de rua no Brasil e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco sobre a população em situação de rua e o racismo estrutural. Como eu disse a vocês ainda há pouco, a exclusão social no Brasil tem cor. A gente acabou de verificar nos poucos levantamentos produzidos, mas em importantes levantamentos produzidos sobre a população em situação de rua, que, em sua grande maioria, nesse contingente populacional, é de pessoas negras. Isso não acontece por acaso, isso não acontece porque essas pessoas não foram capazes de utilizarem seus talentos para ascenderem socialmente. Isso tem uma relação muito forte com os mais de 3 séculos de exploração escravista que são estruturantes e segmentaram a sociedade brasileira. E isso se atualiza e se reproduz no contexto do modo de produção capitalista, que reproduz também o racismo. Então, as formas sociais capitalistas, elas também são responsáveis por reproduzir o racismo que estrutura a nossa sociedade. A maior parte dos marcadores sociais são historicamente racializados. A gente vai perceber que a maior parte da população que está nas classes, que tem menor acesso aos bens materiais, que apresenta os menores níveis de renda, que apresenta as menores possibilidades de acesso aos maiores níveis educacionais, são pessoas negras. Isso também tem expressão na situação de saúde da nossa população, em que se percebe uma distribuição desigual conforme a cor dos indivíduos e dos coletivos. Um exemplo bastante evidente de como isso aconteceu e acontece no Brasil tem sido a pandemia de Covid-19, que tem vitimado mais pessoas negras e que teve efeitos bastante dramáticos para a população em situação de rua brasileira, que, com muita luta, pôde ser incluída entre as populações prioritárias para a vacinação. Isso se deve muito à mobilização do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, na atuação também de coletivos relacionados à garantia dos direitos sociais a essa população, com destaque também para a participação de movimentos ligados à reforma sanitária brasileira, que pressionaram pela inclusão dessa população tão invisibilizada pelo conjunto das políticas públicas no Brasil. Então, a gente tem esse como um fenômeno que está colocado, mas, obviamente, a pandemia de Covid-19 ela agravou problemas anteriores, ela aprofundou esses problemas e o que a gente percebe é que as respostas que foram estruturadas e foram elaboradas para o desafio que a pandemia de Covid-19 colocou para a população em situação de rua, nos diferentes cenários, se deram de forma tardia e também insuficiente. Quando a gente pensa na Covid-19, a gente vai lembrar das maneiras de prevenir a doença, as principais medidas preventivas, elas são bastante difíceis de serem operacionalizadas em situação de rua.
Para além disso, foi muito discreta a distribuição de insumos relacionados à proteção dessa população contra a infecção pelo vírus. E, enfim, vários outros aspectos sobre os quais a gente poderia falar aqui por bastante tempo, como a disponibilidade de abrigos, as restrições que estão colocadas para as equipes de consultório na rua, sobre as quais a gente vai se aprofundar um pouco mais adiante, mas a ausência em muitas cidades desse dispositivo fragiliza a resposta à Covid-19 junto a essa população, entre vários outros aspectos. Então, é importante que a gente também coloque essa como uma questão fundamental para a compreensão sobre a situação de saúde da população em situação de rua, e verificar o racismo estrutural como algo que é estruturante também da situação de saúde dessa população, para além da sua condição em situação de rua. E aí, seguindo aqui para uma conversa sobre as principais situações de saúde, as principais condições de saúde que fazem parte do cotidiano das pessoas em situação de rua. Já comentei com vocês um pouco sobre a Covid-19 e aqui eu vou falar um pouco mais sobre outros problemas de saúde que são bastante comuns entre essa população. Problemas nos pés. A população em situação de rua, com muita frequência, sofre com o problema dos pés em decorrência também dessa itinerância. Há muitas pessoas em situação de rua que se deslocam por longas distâncias nas grandes cidades do Brasil, muitas vezes não contam com calçado ou não contam com calçado adequado. As pessoas acessam esses calçados por doação e, com muita frequência, esses calçados eles são ou maiores ou menores que os pés. Então, isso coloca para essas pessoas riscos específicos relativos a esses problemas. Problemas nos pés são questões importantes de saúde para essa população que, com muita frequência, passa por longas horas de pé, por muitas vezes, como eu disse anteriormente, precisa se deslocar a pé por grandes distâncias. Então, como eu disse, rachaduras, problemas nos pés de origem bacteriana, fúngica, impossibilidade do cuidado com os pés também faz parte do cotidiano dessas pessoas. Isso pode comprometer em muitas possibilidades também de uma vida produtiva, uma vida autônoma para esse segmento populacional. Também há as infestações, infestações por parasitas, da pele, do cabelo, enfim. Isso tudo diante, muitas vezes, da impossibilidade da produção do cuidado de si. A gente acabou de ver os dados sobre a pesquisa nacional sobre a população em situação de rua de 2007, que aponta que há dificuldade para que essa população acesse esse tipo de cuidado, o uso do banheiro, tanto para as necessidades fisiológicas, tanto para a higiene pessoal, é bastante restrito. Muitas vezes as pessoas elas tomam banho nas ruas, nas cidades onde há, muitas vezes, rios, alguns mananciais bastante poluídos. É essa água que é utilizada para o cuidado de si, para a lavagem das roupas, para além também da vida em ocupações, da impossibilidade de realizar também a limpeza adequada desses espaços, no próprio espaço da rua, enfim, há uma série de riscos relacionados às infestações, e isso também se configura como um problema de saúde bastante relevante para a população em situação de rua. Um outro ponto importante, e ainda falando sobre doenças infecciosas, a gente tem a tuberculose, que é uma doença negligenciada, é uma doença persistente na realidade brasileira, além de ser uma doença bastante associada às iniquidades, bastante relacionada às desigualdades sociais existentes na nossa realidade, e a população em situação de rua, ela é acometida com certa frequência por essa condição de saúde, e o que coloca também desafios bastante relevantes para a realização do cuidado e do acompanhamento de pessoas que apresentam essa situação de saúde. O tratamento para a tuberculose é um tratamento que ele pode levar entre 4 e 6 meses. Existe a necessidade, em muitas situações, de que ele se realize de maneira diretamente observada, e a gente está falando de uma população itinerante, então existem várias questões, mas como eu disse a vocês, esses obstáculos eles não são incontornáveis, e adiante a gente vai falar sobre as equipes de consultório na rua como dispositivos que têm muita potência para a produção
desse tipo de acompanhamento. Mas o ideal seria, né, que as pessoas pudessem se cuidar, né, mesmo levando-se em conta essa característica da população, que é a itinerância, e né, que esse atendimento ele pudesse ser contínuo, também independentemente do serviço de saúde, né, que essa pessoa buscasse para realizá-lo. Enfim, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas questões. Outra situação de saúde, né, outras situações de saúde que são bastante importantes são as ISTs, né, HIV, AIDS, né, as hepatites virais, enfim, a gente me fugiu agora, enfim, a sífilis, né, e várias outras infecções sexualmente transmissíveis, né, que precisam de cuidado, precisam de acompanhamento, né, que também demandam a disponibilidade, né, de alguns insumos, como os preservativos masculinos e femininos, né, também, né, a disponibilidade de lubrificantes para uso, né, por essa população. Enfim, a gente também tem aqui, né, a importância da realização de medidas preventivas e a necessidade de acompanhamento pelos serviços de saúde junto a essa população. As gestações, né, de alto risco, que também, né, trazem desafios importantíssimos para o sistema de saúde no acompanhamento dessa população, né, que trazem riscos também relevantes, né, para as mulheres em situação de rua. E aí, nesse sentido, é importante, né, que o desejo dessas mulheres, né, seja respeitado. Né? Na minha experiência enquanto trabalhador da equipe de consultório na rua, era muito frequente que a gente fizesse, né, junto com essas mulheres, construísse, né, projetos com diferentes possibilidades para a maternidade, né, que a gente construísse as maternidades possíveis, ou até mesmo, né, caso o desejo dessa mulher fosse o afastamento da criança, que a gente pudesse, né, promover isso numa perspectiva intersetorial, né, junto com outros órgãos de Estado, né, da maneira, né, mais segura possível, com o melhor acompanhamento possível. Então, a gestação de alto risco está colocada para além dos riscos, né, que são mais objetivos relacionados à gestação em situação de rua. Então, a gente, né, tem essa necessidade desse trabalho intersetorial e, para os serviços de saúde e para a população de situação de rua, essa é uma questão bastante relevante. Outro desafio que se coloca cada vez mais presente, se trata de um problema de saúde cada vez mais comum, né, entre a população em situação de rua, são as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica, né, diabetes mellitus, as neoplasias, né, malignas. Então, nesse sentido, também é importante que seja, né, viável o acompanhamento dessa população e o acompanhamento numa perspectiva longitudinal, né, que se dá ao longo da vida, né, nos seus diferentes eventos em saúde, e que seja possível, né, levando-se em conta as especificidades dessa população, né, a garantia, né, de um cuidado de qualidade relacionado a essas questões de saúde. É possível acompanhar pessoas em situação de rua que convivem com hipertensão arterial sistêmica, né, mas é importante que a gente construa, né, planos de cuidado, projetos terapêuticos, né, que se adequem a essas especificidades e que sejam capazes, né, de produzir níveis cada vez mais altos de autonomia, que são fundamentais para o sucesso desse acompanhamento, além da disponibilidade de medicamentos, além da possibilidade do acompanhamento pelos profissionais necessários. Sobre saúde mental, né, é algo também bastante relevante, porque há, né, entre as pessoas em situação de rua, né, algumas que convivem com algum tipo de sofrimento psíquico, com algum tipo de transtorno, né, com algum tipo, né, de deficiência intelectual, e nesse sentido é fundamental, né, que haja o acompanhamento também em saúde mental para essa população, que pode se dar a partir das equipes de consultório na rua, ou também, né, pelos centros de atenção psicossocial e demais dispositivos da rede de atenção psicossocial no Brasil. A gente vai ter a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre isso adiante e deixar essa história muito mais concreta para vocês, né, a partir de uma situação da realidade que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, atuando enquanto cirurgião dentista de uma equipe de consultório na rua. Oitavo ponto, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, que é algo bastante comum, né, algo bastante frequente entre pessoas em situação de rua, e aqui é importante para os serviços de saúde a atuação
na perspectiva da redução de danos, né? Trazer a possibilidade de uso dessas substâncias de forma mais segura, né? E, assim, né, reduzindo os danos, tirando a questão da droga, né, que é algo que muitas vezes é colocado como prioridade para as políticas públicas, né, de saúde, né, que é como algo que precisa ser enfrentado, né, como algo que precisa ser combatido, e os indivíduos, né, os sujeitos, as suas subjetividades, os seus desejos, as suas aspirações, as suas questões, elas ficam, né, em segundo plano. Então, trabalhar a questão do uso prejudicial de álcool e outras drogas na perspectiva da redução de danos é trazer, não o indivíduo, é trazer o sujeito. E, a partir, né, dessa visibilidade que o sujeito tem, né, construir possibilidades de cuidado que podem, inclusive, ter, né, como ponto de chegada a abstinência, mas, né, que não necessariamente, né, terão esse desfecho, né, poderão ter ao longo de todo esse processo do cuidado, que é algo que deve acontecer de forma longitudinal, né, a construção, como eu disse anteriormente, de formas mais seguras de uso para essas substâncias. Né? Essa é a diretriz que está colocada pelo Sistema Único de Saúde, em que pese os retrocessos mais recentes, né, em que pese a persistente guerra às drogas, como a gente tem visto, né, em São Paulo mais recentemente, né, como a população em situação de rua tem sido tratada na Cracolândia, né, enfim, isso mudou demais o fluxo que estava estabelecido das pessoas naquele lugar, né, não se tem dado respostas no que diz respeito ao sistema de saúde de maneira mais adequada, e essa população ela tem vagado em diferentes pontos, né, da cidade, isso tem gerado uma série de conflitos. Então, esse é um ponto bastante importante que vai ser dessa interface, né, também entre segurança pública, né, o sistema de saúde, e nesse caso, né, de abordagens que são bastante divergentes. E também, eu sou cirurgião dentista, não posso deixar de falar, mas essa é uma condição de saúde bastante comum entre as pessoas em situação de rua, que são as doenças bucais. As doenças bucais, elas são, né, uma marca, né, bastante perversa, né, da situação de saúde da população brasileira, é algo que expressa, né, de maneira bastante concreta as desigualdades sociais, raciais, de gênero que a gente vivencia no nosso país, e nesse sentido, né, a população em situação de rua, com muita frequência, concentra, né, níveis bastante elevados de doença bucal, né, cárie dentária, doença periodontal, né, enfim, perdas de elementos dentários. E nesse sentido, é fundamental que essa condição de saúde ela também seja visibilizada para essa população e que, né, ela tenha melhores possibilidades de acesso aos cuidados em saúde bucal adequados, sempre, né, que houver necessidade, as possibilidades de reabilitação também a partir, né, de próteses, enfim, da rede de serviços da atenção em saúde bucal do SUS. Então, para além também, né, de, enfim, das neoplasias e de outras questões, né, que também compõem esse cenário das doenças bucais mais frequentes na população brasileira. Então, aqui eu trouxe para a gente ter uma ideia melhor, né, sobre o que compõe esse quadro, né, dos problemas de saúde mais comuns entre a população em situação de rua no Brasil. Agora, eu vou começar a falar um pouco sobre as alternativas que estão colocadas, né, para o cuidado dessa população, e vou centrar nessa discussão nas equipes de consultório na rua. Como eu disse anteriormente, essas equipes são equipes de atenção básica, equipes multiprofissionais que atuam em loco e de forma itinerante. A gente está falando, né, de pessoas que circulam, né, pela cidade, então, nesse sentido, a gente precisa de equipes, né, que respondam a essa especificidade. As equipes de consultório na rua têm, né, essa característica dessa atuação itinerante. As equipes de consultório na rua têm uma trajetória histórica bastante interessante, porque elas são resultado de diferentes iniciativas que foram empreendidas no Brasil. As equipes de consultório na rua, aliás, equipes de consultório de rua, que eram dispositivos da atenção psicossocial, né, mais diretamente, que tinham uma implicação maior, né, com o cuidado de pessoas que, né, faziam uso prejudicial de álcool e outras drogas, ou pessoas que conviviam com algum tipo, né, de transtorno, né, de sofrimento psíquico em situação de rua. Também das equipes de saúde da família sem domicílio, né, e um papel importantíssimo, né, na reivindicação, né, na demanda por uma equipe de saúde preocupada e voltada
para atenção integral à saúde dessa população, partiu dos movimentos sociais organizados da população em situação de rua, como o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, contar com a equipe de atenção básica, organizada para responder às especificidades apresentadas por essa população, é uma conquista da luta da população em situação de rua por mais direitos. Né? É uma população que sempre reivindicou ser vista, né, pelas políticas públicas de uma forma mais integral, e não somente como pessoas que usam drogas, né, e não somente, né, pelas questões, né, de saúde mental. Então, as equipes de consultório na rua, elas vêm, né, desse contexto. Essas equipes têm o objetivo de ampliar o acesso à saúde da população em situação de rua, que historicamente enfrenta dificuldades para acessar esses cuidados, compõe a rede de atenção psicossocial, lá no nível da atenção básica, e trabalham com um conceito ampliado de situação de rua. É importante que a gente defina bem o que é esse conceito, porque para as políticas públicas de saúde no Brasil, estar em situação de rua tem muito mais a ver com a relação que o indivíduo estabelece com a rua do que com a ausência de domicílio. Na minha lida cotidiana, né, como cirurgião dentista de equipe de consultório na rua, eu acompanhava, né, um conjunto variado de pessoas que, por algum motivo, estavam nas ruas, mas tinham referência muito forte com o domicílio. Então, as pessoas passavam um tempo na rua, em decorrência de determinada situação, e, né, por outro momento, elas retornavam para esses domicílios. Eu gosto sempre de contar, né, uma situação que foge um pouco do lugar comum, principalmente do olhar do senso comum, né, que a gente tem sobre essa população, que era a de um motorista de ônibus, que ele ficava em situação de rua para manter o seu emprego, né, na cidade do Rio de Janeiro, enquanto eu trabalhei no consultório na rua da P33. O motivo para ele estar em situação de rua era a necessidade de manter esse trabalho e a impossibilidade de retornar todos os dias, né, para o seu domicílio, que ficava, né, numa cidade um pouco mais distante da capital do Rio. E ele precisava, né, desse dinheiro, ele precisava desse recurso que ele obtinha a partir do trabalho para manter a sua família, né, nesse lugar, e aí, nesse sentido, ele ficava em situação de rua perto, né, da garagem, né, dessa empresa de ônibus para, né, ter a possibilidade de se manter nesse trabalho. Então, mas os motivos para que as pessoas estejam em situação de rua são os mais variados. Eu até apresentei para vocês, em slide anterior, né, os motivos mais comuns, segundo a pesquisa, né, nacional sobre a população em situação de rua, né, que coloca como a principal causa, né, as desavenças familiares. Né, acontece com bastante frequência, né, e isso eu escutei de Vânia, que é uma pessoa importantíssima do Movimento Nacional da População em Situação de Rua da cidade do Rio de Janeiro, né, que me disse uma vez que muitas vezes é a rua que acolhe o que a família não consegue acolher, não é capaz de acolher. Então, né, a rua, com contradição, né, ela não se coloca somente como um espaço de exclusão. Né, com uma certa frequência, ela também é um espaço de inclusão. E essa foi uma história, né, que eu escutei de várias pessoas em situação de rua, que os problemas familiares, né, em decorrência do uso de drogas, né, em decorrência também, né, da orientação sexual que não é aceita, né, pela família, ou da identidade de gênero que não é aceita, né, pela família, né, faz com que essa pessoa rompa com esse domicílio, rompa com essa família e busque, né, na rua, né, esse acolhimento. Então, essa é uma contradição que está colocada, né, para essa questão da vida na rua. Voltando aqui, né, aos tópicos que eu estou trazendo para vocês sobre a atuação das equipes de consultório na rua, né, essas equipes elas atuam na perspectiva da redução de danos, né, e somente reafirmando aquilo que eu disse ainda há pouco, né, uma abordagem que está muito mais pautada, né, pelo cuidado, né, por uma ética do cuidado, né, que busca olhar para os indivíduos, né, visibilizar, na verdade, suas questões, né, entre as quais, né, a droga, né, está presente, mas de construir, né, uma relação, né, mais saudável. A gente conhece várias pessoas na vida, né, que usam drogas e conseguem manter uma vida organizada. Mas, como eu disse a vocês, né, a gente trabalha nessa perspectiva, a abstinência é uma possibilidade, mas não é o único objetivo. O objetivo é que as pessoas estabeleçam uma relação mais segura
com as substâncias. E no SUS a gente trabalha a partir dessa diretriz em que pese, né, os retrocessos mais recentes, sobre os quais eu vou comentar mais adiante com vocês. A equipe de consultório na rua, ela tem, né, um mandato, que é o trabalho na perspectiva da promoção da saúde. Nesse sentido, é fundamental que este se dê numa perspectiva intersetorial, né, com a construção de fluxos que respondam às especificidades dessa população. E, nesse sentido, essa articulação intersetorial, ela pode ser extremamente abrangente. Em consultórios na rua, né, no trabalho junto à população em situação de rua, a gente se depara com situações complexas, como eu disse a vocês ainda há pouco, em que há a violação de uma série de direitos de cidadania, e as equipes de consultório na rua, elas têm muita possibilidade de, a partir, né, da garantia do direito à saúde, construir as possibilidades de acesso a esses outros direitos. Uma outra história que eu conto sempre, né, quando eu falo sobre a minha vivência como cirurgião dentista de equipe de consultório na rua, é a de uma abordagem, né, que a gente fez lá em Acari, né, uma visita ao território que a gente fazia cotidianamente, né, lá na região da Pavuna, na verdade, em que, né, ao falar, né, com, né, um rapaz, né, em situação de rua, né, e a abordagem ela sempre se dá dessa forma, né, a gente se apresenta, né, fala que é profissional de saúde, e pergunta a essa pessoa se ela precisa de algo, pergunta como é que a gente pode ajudar. Esse rapaz, ele me responde, né, eu que perguntei essas coisas a ele, que ele me responde com uma pergunta, na verdade, e ele me pergunta se eu sei se as inscrições do Enem estão abertas. Eu disse para ele, olha, eu não sei, mas eu consigo ficar sabendo. Né? Peguei o telefone, dei uma olhadinha e vi que as inscrições do Enem estavam abertas. E aí ele me perguntou se tinha como a equipe ajudá-lo, né, a fazer a sua inscrição no Enem, e se inscrevendo, né, no Enem, ele poderia fazer a prova, enfim, né, que era um desejo muito grande que ele tinha de estudar História, né, de fazer, né, uma graduação em História. E aí ele disse, olha, lá na Unidade Básica de Saúde, né, de referência para a nossa equipe, né, que as equipes de consultório na rua em geral contam, né, com uma unidade de referência, com a estrutura, né, de consultórios, consultório odontológico, né, espaços, né, para realização de curativos, enfim, né, sério, a gente conta com computadores, com acesso à internet, a gente tem uma impressora, então se você quiser vir com a gente pode te dar uma força, né, nesse processo, né, de inscrição para o Enem. E aí ele foi com a gente foi conversando, e aí a gente fez o cadastro dele, né? E aí a gente foi conversando sobre questões de saúde, as demandas sobre saúde foram aparecendo, né? Isso tudo a partir, né, de uma demanda inicial que, né, a princípio não tem uma relação tão direta, né, com a situação de saúde, mas obviamente quando a gente pensa o cuidado a partir, né, de uma perspectiva da clínica ampliada, a gente entende nesse tipo de demanda, né, como uma questão também para o sistema de saúde, mas a partir daí a gente pôde, né, construir a demanda para, né, o cuidado em saúde bucal, né, para o cuidado sistêmico também de algumas outras questões de saúde que ele apresentava, né, para o acompanhamento em saúde mental, enfim. E esse rapaz, ele tentou esse Enem, né, nesse primeiro ano, ele não foi aprovado. Né, no ano seguinte, ele com a vida um pouquinho mais organizada, já cursou, né, um pré-vestibular comunitário, a gente, né, pôde junto com ele fazer essa articulação, e em seguida, né, acho que no terceiro ano, né, ele fez o Enem e atualmente é estudante de História, né, aí na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa articulação ela pode ser bastante ampla, né? Obviamente, né, teve todo um caminho que a gente precisou, né, construir junto com ele, um percurso, na verdade, junto com ele, para que ele pudesse, né, junto com a nossa equipe e outros serviços que a gente mobilizou ao longo dessa trajetória, se organizar. E, como eu disse a vocês, essa articulação pode ser bastante abrangente, incluindo até, por exemplo, um pré-vestibular comunitário. A gente conhece o território, a gente sabe quais são as ofertas que estão ali disponíveis e a gente busca mobilizá-las, né, a partir das necessidades apresentadas pelas pessoas que a gente acompanha. Então, esse é um exemplo, né, de como isso pode acontecer. As equipes de consultório na rua elas também têm o trabalho de apoiar as equipes de saúde da família dos territórios, né, no cuidado à população em situação de rua e nas principais questões que podem surgir desse acompanhamento. E, como eu disse ainda há pouco, né, tem um papel fundamental na garantia de outros direitos sociais. E aí, como eu disse a vocês, né, a partir de agora eu vou trazer uma situação da realidade que foi acompanhada, né, pela minha equipe de consultório na rua. Essas fotos elas foram autorizadas, viu, gente? Né? Dona Lucinha
ela autorizou o uso da imagem dela para essa apresentação, né, para esse registro, né, pela nossa equipe na época, e registros mais recentes, também que eu vou apresentar para vocês, e eu espero que, com a apresentação da situação de Dona Lucinha, do acompanhamento que foi possível produzir nesse contato com ela, a gente consiga perceber algumas pistas para a atenção integral à saúde da população em situação de rua. E contando um pouco da história de Dona Lucinha, né? Dona Lucinha é uma mulher negra, idosa, em situação de rua, encontra a nossa equipe de consultório na rua, lá em Acari, né, no ano de 2015. Ela foi uma das primeiras pessoas cadastradas, né, por essa equipe de consultório na rua. E Dona Lucinha, no relato, né, que ela trouxe para a gente, nas primeiras conversas, né, na nossa primeira aproximação, ela diz, né, que, nesse momento, ela estava com 64 anos de idade, né, ela dizia para a gente que ela nunca teve uma casa, né, que desde criança, né, ela tinha perdido os pais dela muito cedo, ela, né, pulou, né, de casa em casa, né, de parentes, de conhecidos, né, de pessoas, né, próximas à família dela, mas ela nunca teve um lugar, né, ela nunca teve, né, uma casa dela mesmo. E nesse ínterim, a Dona Lucinha cresce, né, e Dona Lucinha, ela passa, né, por algumas institucionalizações, né, em instituições psiquiátricas, e, né, quando sai, ela vai de novo para casa de parentes, né, casa de amigos, mas, né, o mais comum da trajetória de vida de Dona Lucinha é que ela se mantivesse a maior parte do tempo em situação de rua, e naquele momento, né, ela estava, né, em situação de rua, ela não tinha referência em nenhum domicílio. E aí, Dona Lucinha chega para a gente com a demanda de saúde bucal. Dona Lucinha também perdeu os dentes muito cedo, né? E ela até, no primeiro momento, falou assim, né, que não sabia se dentista era para gente que não tinha dente. E eu lembro de ter conversado com ela que sim, não, Dona Lucinha, existe a possibilidade, né, de a gente, né, colocar uma prótese, né? É difícil o acesso, tudo, mas a gente pode juntos aí caminhar e, né, conseguir essa prótese. E aí, enfim, a gente pode também, né, não é somente isso que a gente precisa ver em alguém, né, que é dentro da total, tem outras condições de saúde que a gente precisa observar, né? Enfim, tem um cuidado aí que o dentista pode, né, promover, pode prestar para alguém, né, que está na sua condição, mas a gente tem boas chances também de conseguir, né, colocar essa prótese e colocar esse sorriso de volta. A Dona Lucia topou, tudo certo, mas ela apresentava outras questões de saúde, como eu disse a vocês, né, Dona Lucinha, ela, né, muito tempo em situação de rua, né, já apresentava, né, alguns sintomas que, no primeiro momento, né, eram associados a algumas doenças crônicas, né, como hipertensão arterial sistêmica, né. Para além disso, Dona Lucinha, na sua perspectiva, né, fazia uso prejudicial, né, de álcool, né, o espaço de sociabilidade que era mais comum para ela era o espaço do bar, né, então o álcool estava muito associado com, né, a presença nesse local e, enfim, né, segundo ela, isso provocava alguns prejuízos, né, para ela, de não conseguir se organizar para fazer algumas outras coisas, entre outras questões. Mas tinha bastante coisa para a gente olhar no que diz respeito à saúde da Dona Lucia, mas também no que diz respeito ao acesso a outros direitos de cidadania, como a documentação. Dona Lucia, ela não tinha certidão de nascimento, RG, né, CPF, título de eleitor. Por conta disso, ela também não tinha acesso aos benefícios, né, que são concedidos às pessoas na sua condição, né, por causa dessas dificuldades todas. Então, um primeiro movimento que a gente fez na construção desse projeto terapêutico, dessa proposta de cuidados com Dona Lucinha, foi buscar garantir o acesso a essa documentação e o acesso a esses benefícios. Óbvio que, paralelamente a isso, a gente foi tratando das questões de saúde que eram apresentadas por ela. E aí, nessa imagem, vocês veem Marcela, né, que foi também assistente social da nossa equipe de consultório na rua, que teve a responsabilidade de coordenar essas questões relativas à garantia, né, de vários direitos de cidadania que antes eram negados, né, à Dona Lucinha, como documentação e o acesso a esses benefícios. Então, isso demandou toda uma articulação intersetorial, né, que partiu
esse movimento do, né, nosso serviço de saúde, para que Dona Lucinha primeiro tivesse acesso à certidão de nascimento, e aí em seguida, né, pudesse acessar, né, o RG, CPF, né, pudesse acessar o título de eleitor, e aí pudesse fazer lá o seu cadastro no CadÚnico. Primeiro, Dona Lucinha começou a receber, né, na época, o Bolsa Família, atual Auxílio, né, Brasil, e mais adiante, né, Dona Lucinha consegue acessar o benefício de prestação continuada, né, que é um benefício que faz jus às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. E aí, né, um benefício, né, que representava para a Dona Lucinha um valor bastante, né, relevante e que foi um verdadeiro ponto de inflexão para que ela pudesse começar a organizar sua vida materialmente. A partir do programa Bolsa Família, né, do acesso ao Bolsa Família, a Dona Lucinha ela já pôde, né, se reaproximar, né, de uma prima de consideração e agora tendo condições, com os recursos do Bolsa Família, né, de dividir as despesas, né, com essa moça. Então, ela que estava em situação de rua, né, propriamente dita, sem nenhuma referência, passou a estar numa situação mais protegida, né, numa condição de menor risco, junto com essa moça que acolheu, né, Dona Lucinha no primeiro momento. Mas a partir, né, desse primeiro momento, Dona Lucinha começou a manifestar para a gente, né, o desejo dela de ter o próprio canto dela. Esse é um projeto, né, que levou um pouco mais de tempo para a gente construir, mas a gente vai falar sobre ele adiante. Aqui é para dizer a vocês, né, a gente está falando de pistas sobre atenção integral, a necessidade de que os serviços de saúde, né, no cuidado à população em situação de rua, se mobilize para a garantia de outros direitos de cidadania e como, né, o acesso à renda pode, né, trazer para essas pessoas benefícios importantíssimos também à saúde, como, né, a possibilidade de acessar um domicílio, ainda que de forma provisória, como aconteceu nesse primeiro momento com Dona Lucinha. E também ressaltar a importância desses benefícios, né, os retrocessos sobre os quais a gente vai comentar, né, no momento posterior dessa apresentação, é a fragilização, né, desses benefícios mais recentes, a burocratização, né, para o acesso a esses benefícios que tem, né, aumentado cada vez mais as filas, né, para o acesso a eles no nosso país. Vocês vão perceber, na medida em que eu conto a história de Dona Lucinha, como isso fez muita diferença para a vida e para a realidade dela. E aí, como eu disse a vocês, a primeira demanda de Dona Lucinha era a questão da saúde bucal. Né? Ela não sabia muito bem, né, como eu poderia ajudar, mas estar sem nenhum dente na boca era um problema para ela, isso incomodava bastante. E aí, na articulação com os serviços especializados da rede do SUS, né, como Centro de Especialidades Odontológicas, foi possível, né, viabilizar a confecção de uma prótese dentária, né, para a Dona Lucinha. Isso demandou uma articulação, né, para que ela pudesse ter, né, a possibilidade de confeccionar essa prótese e todo, né, o procedimento de adaptação foi feito, né, enquanto eu estive no consultório na rua comigo, lá na unidade básica de saúde. E aí, assim, esse processo de adaptação, eu digo a vocês que acontece até hoje, viu? Porque essa prótese ela foi instalada em Dona Lucinha em 2016, mas como eu disse a vocês, né, Dona Lucinha já não tinha nenhum dente na boca há muitos anos. Né? Segundo ela, há pelo menos 30 anos. E aí, esse processo de adaptação, ele, né, leva um tempo, né, ele é também longitudinal e, né, o atual dentista da equipe de consultório na rua, ao menos o dentista de referência da equipe de consultório na rua, lá, né, na clínica da família Marcos Valadão, que era a sede, né, do consultório na rua e que tem a responsabilidade pelo acompanhamento de Dona Lucinha até hoje, né, tem feito esse cuidado. Pronto. Foi colocada a prótese, né, foi instalada a prótese dentária, e isso também teve desdobramentos muito importantes para a Dona Lucinha, principalmente no que diz respeito à autoestima. Para além de outras questões mais objetivas, né? Enfim, mais conforto para se alimentar, né? Também, com o processo de adaptação, uma melhora na articulação das palavras, enfim. Isso trouxe vários benefícios, né, bastante importantes. E aqui eu trago para vocês ao lado, né, Dona Lucinha cuidando, né, dos seus cabelos, isso tudo como, né, um conjunto de ganhos que foi possível a partir, né, desse momento em que ela se percebeu melhorando. Ela se percebeu que a vida dela estava mudando e, enfim, né, eu falo isso sempre, inclusive eu sou professor do curso de odontologia da UFPR, né?
Eu falo sempre desse tipo de situação, né, do efeito importantíssimo que o cuidado em saúde bucal tem, porque é algo que representa uma mudança muito concreta, né, e num período muito curto, né? E é isso, você sai de uma condição, né, de pessoa dentro lá total para uma outra condição, né, totalmente diferente. Isso traz efeitos bastante importantes para a autoestima, para a subjetividade. Então, a gente aposta, né, muito na saúde bucal como um lugar importante para a produção desse tipo de efeito e também como espaço fundamental para a construção de outras demandas de saúde. Mas aí, Dona Lucinha já recebendo, né, o seu benefício, na época o primeiro, Bolsa Família, e, né, fazendo com esse dinheiro algo que ela sempre quis, que foi cuidar, né, dos cabelos dela. Ela é muito vaidosa. E aí, outro ponto que eu preciso mencionar é o seguinte, né? Dona Lucinha é uma pessoa que, né, fazia uso prejudicial de álcool, na percepção dela isso atrapalhava a vida, ela já vinha apresentando alguns efeitos também, né, mais objetivos, né, para a saúde dela relacionados a esse uso do álcool. Isso demandou uma articulação da nossa equipe com o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD3, no caso, o CAPS AD3 Paulo da Portela, e na discussão de caso com o CAPS AD3, né, Paulo da Portela, a gente chegou à conclusão, né, de que, junto com a Dona Lucinha, né, fazer parte dos planos dela, se organizar, né, para sair, né, da rua de vez e se organizando, né, ter um espaço para ela e que esse cuidado, né, dessa questão, né, do uso prejudicial de álcool e outras drogas será algo importante. Daí, Dona Lucinha, ela passa pelo Centro de Atenção Psicossocial, faz o acompanhamento por lá e, na equipe técnica do CAPS, entende que ela pode ser direcionada para a unidade de acolhimento adulto, que são unidades de acolhimento, né, para pessoas, né, que estão também em situação de vulnerabilidade, são espaços, né, temporários, as pessoas ficam aí até uns 4 meses, às vezes um pouquinho mais, e é nesse lugar, né, que acontecem vários tipos de cuidado e também essa aprendizagem, esse aprendizado que é necessário para reorganizar a vida. E a gente vai ver isso um pouco melhor adiante. Porque Dona Lucinha, quando esteve lá na unidade de acolhimento adulto, aprendendo a reorganizar a vida, né, junto com o pessoal do CAPS, com o acompanhamento da nossa equipe, ela falou que tinha um sonho, né, de ir ao teatro, né, de assistir um espetáculo teatral. Como eu disse a vocês, quando a gente pensa o cuidado de perspectiva mais ampla, a gente tem que cultura também é saúde, né, capaz de produzir saúde, de promover cidadania. E aí o pessoal da unidade de acolhimento adulto perguntou para a dona Lucinha se ela, né, queria saber quais eram as peças que estavam em cartaz no Rio de Janeiro, enfim. E aí levaram para ela a lista das peças. Dona Lucinha escolheu a peça, né, a qual ela queria, né, assistir, e ela fez questão, nessa época, já recebendo o benefício de prestação continuada dela, de pagar as entradas, né, para 2 funcionários da unidade de acolhimento adulto, porque, segundo ela, quem convida paga. Então, né, ela estava aprendendo aí também a usar o dinheiro dela, né, de acordo, né, com seus desejos, né, de acordo também com as suas possibilidades, e também aprendendo que existe muito mais diversão para além do que frequentar o bar, que era legal, ela gostava, né, ela curtia, ela tinha a rede dela por lá também, mas está aí uma outra alternativa que para ela, né, é também acessível. Então, esse foi um momento bastante importante desse processo de construção do cuidado, né, com Dona Lucinha, que está numa articulação intersetorial, como eu disse, bastante abrangente. Vocês veem ao fundo essa casinha, que era a sede, né, da unidade de acolhimento adulto metamorfose ambulante, né, que era referência para o nosso território, né, referência para o CAPS AD3 Paulo da Portela, e, né, como eu disse, cultura é saúde, cultura é cidadania, né, cultura faz bem para as pessoas. Dona Lucinha, ela gostava muito de música, ela gosta, né, muito de música, gosta muito de dança, e esse é um retrato, né, de uma atividade cultural que aconteceu, né, na unidade de acolhimento adulto, em que ela pôde, né, junto com essa passista, sambar, enfim, isso tudo fez muito bem para ela. E aqui a gente está construindo outras possibilidades, né, de vida, a gente está construindo, né, outras perspectivas. Então, esse foi um trabalho importantíssimo realizado pela unidade de acolhimento adulto, enquanto a Dona Lucinha esteve por lá. E eu estou falando para vocês assim, né? Parece que essa história toda ela foi uma trajetória retilínea, assim, de melhora, né, de Dona Lucinha, mas não necessariamente foi assim, né? A gente teve algumas intercorrências no caminho, até pela limitação do tempo que a gente tem, né? A gente vai passando um pouco mais rápido por algumas questões, mas nesse escopo,
né, de construção de mais autonomia, né, e também de um aprendizado sobre cidadania, no ano de 2016, 2017, Dona Lucinha começou a perceber, né, que o serviço de saúde que ela frequentava, a unidade de acolhimento adulto, o CAPS AD3, e também, né, a nossa unidade básica de saúde, né, junto com a equipe de consultório na rua, vinham passando por problemas. Ela percebeu que as condições de trabalho, né, das pessoas que, né, estavam sempre junto com elas, vinham se deteriorando. Ela percebeu, né, que começaram a faltar alguns insumos que a gente normalmente tinha, né, falta de medicamentos, várias questões, né, que dizem desse processo mais ampliado, né, de desmonte das políticas de saúde no Brasil, que teve um capítulo especial na cidade do Rio de Janeiro, né, durante esse período. E aí, Dona Lucinha, né, ela soube que existia um movimento, né, de usuários dos serviços de saúde e também, né, de trabalhadores da saúde e perguntou como ela podia ajudar. Nesse sentido, né, a gente falou para ela que ia acontecer um ato no centro da cidade, que era dos trabalhadores em defesa do SUS, em defesa da atenção básica no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha, né, como referência para o acompanhamento dela nesse momento, aqui, né, Rômulo, que foi nosso residente, né, de saúde mental, da UFRJ também, né, do IPUB, e ele topou, junto com ela, construir, né, uma faixa, né, um cartaz, na verdade, e acompanhar a Dona Lucinha, né, nesse ato que aconteceu. E aí Dona Lucinha também aprende que, né, é importante que a gente se mobilize, né, que a gente lute, né, para que nossos direitos, né, não se percam, né, e para que a qualidade dos serviços que a gente acessa, né, possa ser mantida, né, e possa também melhorar. Então, faz parte também do trabalho do serviço de saúde, né, construir esse debate sobre cidadania, sobre garantia de direitos, né, junto com a população, né, isso está muito bem expresso nessa, né, imagem de Dona Lucinha com Rômulo. E aí, como eu disse a vocês, a gente teve algumas intercorrências no caminho. A Dona Lucinha convivia, né, com doença crônica diagnosticada e ela teve um evento agudo relacionado, né, à hipertensão. E aí, ela foi para a unidade de pronto atendimento, né, ela precisou, né, enfim, né, de uma regulação de vale a zero, mas a nossa equipe, a equipe de atenção básica, ela tem a responsabilidade de coordenar os cuidados, né, que são ofertados aos nossos, né, cadastrados, às pessoas que a gente acompanha por toda a rede. E aqui a gente tem uma imagem, né, de uma visita que foi feita, né, pela nossa agente social, Ana Maria, que atualmente é agente social do consultório na rua do Jacarezinho, né, ela continua trabalhando com a população em situação de rua, agora em outra equipe, lá na UPA, né, para saber como a Dona Lucinha estava, para recolher algumas informações, para compartilhar também algumas informações sobre o acompanhamento da Dona Lucinha, né, e qualificar o cuidado que era prestado por ela, a ela, também nessa unidade. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo dessa articulação, né, que se dá com os diferentes serviços da rede, inclusive os de urgência e emergência. E aí, como eu disse a vocês, era desejo de Dona Lucinha, né, ter um espaço para si. Agora, nesse momento, a gente está chegando meados de 2017, e Dona Lucinha ela chega à conclusão de que é o momento, né, dela ter o seu lugar. E aí o pessoal do CAPS AD, né, e, enfim, né, os componentes da equipe que faziam esse acompanhamento terapêutico dela, junto conosco, a equipe de consultório na rua, fomos ao território buscar, né, com Dona Lucinha, um lugar, né, que fosse possível para ela alugar, né, que fosse viável financeiramente para ela também, né, que ela pudesse cuidar. A gente encontrou, né, um lugar para alugar, uma casinha pequena, né, uma casinha simples, mas que foi a primeira casa, né, de Dona Lucinha. E aí a gente também está falando de articulação intersetorial, a gente está falando de conhecimento sobre território, a gente está falando da necessidade dessa integração e de compreender essa também como uma demanda, né, para o sistema de saúde. A gente buscou, né, acompanhou, apoiou Dona Lucinha na decisão, a gente trabalhou com ela também essa questão do planejamento financeiro para que se tornasse viável e também do cuidado com o espaço. Né? Como eu disse a vocês, Dona Lucinha nunca tinha tido uma casa. Né? E essa coisa do cuidar também dessas questões mais objetivas, né, de uma casa era algo que precisava ser aprendido. Então, esse conjunto de serviços de saúde apoiou demais Dona Lucinha nesse primeiro momento.
E aí, aos pouquinhos, ela foi montando a casa dela, foi mobiliando a casa dela, foi colocando as coisinhas no lugar, né? Tudo com muita simplicidade, dentro das possibilidades da realidade dela, mas estava tudo aí. A televisão que ela sempre quis, o rádio, a geladeira, os móveis, né? O chuveiro elétrico, enfim. Ela reclamava muito desse fogão elétrico, mas no primeiro momento, né, acabou que foi uma escolha sábia. Dona Lucia também estava aprendendo a cozinhar, né? Então, nesse primeiro momento, ela foi se organizando, né, e foi aprendendo com fogãozinho elétrico, mas hoje eu já tenho notícias, né, que Dona Lucia tem um fogãozinho a gás como ela sempre quis e já está muito mais habilidosa na cozinha. Então, tá aí, né, mais um outro recorte, né, da casinha dela e de quanto, né, a gente pôde, a partir, né, do cuidado prestado na atenção básica, construir, né, outras possibilidades, outras perspectivas de vida junto com ela. Já caminhando para o final, eu trago para vocês essa imagem aqui, em que é possível perceber, né, o conjunto bastante abrangente de serviços que compõem essa rede intersetorial, onde se busca produzir atenção integral à saúde dessa população e como, né, a assistência à saúde na figura, né, do consultório na rua, né, a partir da atenção básica, desse acompanhamento, né, longitudinal, desse acompanhamento, né, mais integral, pode permitir. Então, a gente tem aqui, né, desde o Centro de Referência, referência especializada de assistência social, o CREAS, né, que foi fundamental para que a Dona Lucinha pudesse acessar o Bolsa Família, passando pela Previdência Social para que ela pudesse acessar o BPC. Esse conjunto, né, de dispositivos foi acionado nessa rede, né, de acordo com as necessidades dela e de acordo também com os momentos, né, do caso, dos momentos do acompanhamento. Isso tudo construído, como vocês puderam ver, com bastante autonomia, né, de Dona Lucinha. Então, a gente estava falando sobre pistas, né, para a produção da atenção integral. O fortalecimento das equipes de consultório na rua, nesse sentido, é bastante, né, eficaz. Né? Tem muita potência para produzir esse cuidado mais integral. É um cuidado que está para muito além da rede de saúde, é um cuidado que se dá, de fato, numa perspectiva intersetorial. E aí eu trago para vocês uma foto bem recente de Dona Lucinha, que foi compartilhada, né, pelo Instagram do consultório na rua da AP33. Está aqui o arroba para quem quiser seguir, né? De vez em quando ela aparece por lá. E 2022, Dona Lucinha está super bem, mora lá naquela casinha ainda, tem viajado com, né, grupos, né, de pessoas, né, amigas que ela tem lá no território. Né? Dona Lucinha também continua participando de algumas atividades que são realizadas pelo consultório na rua. Recentemente, né, houve uma visita da equipe lá ao Aquarrio, ela foi junto, tem foto também dessa visita, né, no perfil do consultório na rua da P33 no Instagram, e é isso. Né? O acompanhamento ele segue, né? Dona Lucinha, ela continua, né, cadastrada pela equipe de consultório na rua, mas muitas, né, questões de saúde ela já consegue resolver na estratégia de saúde da família, e aí a gente vai, né, seguindo com esse acompanhamento. Eu falo sempre a gente porque eu tive muito tempo junto, mas hoje em dia, né, as pessoas que compõem a equipe têm, né, promovido essa atenção à Dona Lucinha e ao conjunto das pessoas em situação de rua da cidade. Aliás, desse recorte da cidade. É uma equipe, né, entre, se eu não me engano, ainda são 7 equipes de consultório na rua que existem na cidade do Rio de Janeiro. E aqui, pensando sobre desafios, né, para a atenção integral à saúde dessa população. A gente falou sobre alguns aspectos estruturais, né, e a gente fala agora também de algumas questões institucionais, né, como a Emenda Constitucional 55, né, que coloca, né, um limite para os gastos públicos. No ano de 2022, se estima que o nosso sistema de saúde, que é cronicamente e historicamente subfinanciado, perca algo em torno de 22 bilhões, isso tem efeito, isso tem expressão, né, para os serviços de saúde da atenção básica. Isso aprofunda, né, as desigualdades em saúde, isso tem reflexos importantes para as possibilidades de acesso aos cuidados em saúde da população negra, né, como é a maioria da população em situação de rua. O desmonte das políticas sociais que tem se aprofundado desde 2016, né, em que, como eu disse a vocês, é praticamente inumerável, né? O conjunto de retrocessos que a gente tem tido nesse âmbito, mas falando diretamente sobre algumas questões que a gente aborda aqui, essa questão do acesso, né, aos benefícios, que tem sido cada vez mais burocratizada, né, as filas, né, que existem para que as pessoas acessem
né, eles, entre outras, né, questões. A revisão mais recente da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que fragiliza a estratégia de saúde da família, né, no sentido de que não induz mais a atenção em saúde a partir desse modelo de equipe multiprofissional. Eu falei aqui sobre consultórios na rua, mas em várias realidades são as equipes de saúde da família que realizam esse acompanhamento da população em situação de rua nos territórios, e quando essas equipes são fragilizadas ou são substituídas por equipes que não contam, por exemplo, com agentes comunitários de saúde para realizarem as ações no território, essa população se torna ainda mais invisível para o serviço de saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, só detalhando um pouquinho mais, ela coloca a possibilidade de conformação de equipes de atenção primária que não contam, né, que não dispõem de agentes comunitários de saúde, né, indicando para a gente um retrocesso no modelo assistencial, né, voltando a um modelo que é muito mais curativista, né, médico-centrado, porque essas equipes seriam configuradas, né, por médicos e enfermeiros, e fragilizando o trabalho de vigilância em saúde e atuação no território, que é um dos grandes êxitos da estratégia de saúde da família e dos demais formatos de equipe de atenção básica brasileiros, e para os quais há evidências fartas, né, de que produziram impactos bastante positivos na saúde da nossa população. Outro elemento importante que tem sido bastante discutido mais recentemente é a ênfase no financiamento de comunidades terapêuticas, né, e também da abordagem proibicionista e punitivista, né, ao uso, né, de drogas, principalmente, né, as drogas ilícitas. A gente tem visto, né, que, com o passar do tempo, né, as comunidades terapêuticas elas passaram a compor as redes de atenção psicossocial, elas têm recebido incentivos financeiros, né, do Estado brasileiro de diferentes ordens, e também nos diferentes níveis, né, de gestão, e tem proposto a essas pessoas uma assistência que não dialoga com as melhores evidências científicas sobre o cuidado para pessoas, né, que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, que é um cuidado que ele está baseado, né, muitas vezes, na fé, né, no trabalho, e que, com muita frequência, né, viola direitos das pessoas. Né, há várias denúncias, né, de violências e de maus tratos que são associados a abordagens, né, em saúde, com muitas aspas, né, promovidas pelas comunidades terapêuticas. Então, isso é algo que é totalmente divergente do que está proposto como diretriz para o cuidado dessa situação em saúde de pessoas, né, que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas no SUS. A Resolução 32 da CIT, né, só mais um exemplo, né, que traz novas diretrizes para o funcionamento das redes de atenção psicossocial, né, transforma, né, em certa medida essas redes, abrindo espaço para outros dispositivos que são muito mais orientados por uma lógica manicomial. A norma técnica 11 de 2019 do Ministério da Saúde, que traz uma série de ambiguidades e reforça também essa lógica, além do Previne Brasil, né, que mais recentemente propõe, né, mudanças no financiamento da atenção primária à saúde no SUS, da atenção básica, né, da estratégia de saúde da família, que vai impor perdas, né, aos municípios por todo o Brasil, segundo estudos, né, que têm sido apresentados, e na medida em que fragiliza, né, o trabalho dessas equipes que atuam nos territórios, né, que muitas vezes visibilizam as demandas e as necessidades em saúde da população em situação de rua, né, a possibilidade do acesso ao cuidado em saúde a essa população se torna cada vez mais difícil. Então, é um cenário bastante desafiador, não é um cenário, né, como eu disse a vocês, incontornável, né, mas para a superação dessa condição, né, há necessidade de bastante luta e principalmente da reversão desse conjunto de medidas, né, que eu acabei de listar aqui para vocês. E aí, assim, só para a gente terminar, né, enfim, a dedicatória, na verdade, né, epígrafe, né, da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, né, em que ele escreve o seguinte: aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Né, que a gente possa, né, se mobilizar
com a situação da população em situação de rua, que a gente possa visibilizar as demandas e necessidades dessa população, que a gente possa construir, junto com essa população, alternativas de superação dessa condição, que a gente trabalhe junto a essa população para garantir os seus direitos de cidadania, que são sistematicamente, historicamente, que são sistematicamente, né, historicamente violados, e que a gente não somente se, né, compadeça, né, dessa população, mas que a gente possa, né, a partir disso tudo que eu comentei com vocês, se colocar ao lado, né, dela, na construção, né, de uma sociedade em que exista, né, lugar para todas as pessoas, né, que as pessoas elas tenham, né, o direito de se alimentarem, que as pessoas possam cuidar de si, que as pessoas tenham direito a uma vida segura, né, que tenham direito a uma vida produtiva, enfim, né, que tenham direito a uma vida, né, plena. Então, né, trago essa mensagenzinha somente para a gente, né, encerrar. Isso diz muito, né, do que é necessário construir para realizar o trabalho junto a essa população. Então, por enquanto é isso, e agora, né, a gente vai abrir espaço para aquela discussão, né, para o debate, que faz parte, né, das atividades desse curso de extensão. Mas, de antemão, né, agradeço a vocês pela generosidade da escuta. Foi bastante tempo, né, mas eu acho que eu estou dentro do tempo que me deram, viu? Disseram que eu tinha 1h30, foi 1h25 de relógio. O seu tempo foi perfeito. É uma exatidão, assim, britânica, perfeito. Maria do Céu, então, vai encerrar nossa live, tá bom? Gente, finalmente, né? Eu posso falar. Olha, uma boa noite para todos que estão aqui. Satisfeita de vocês estarem aqui. E não pude falar com você, Ivo, me perdoa, né? Eu conheci o Ivo, eu já conheci de nome bastante o Ivo, mas conheci o Ivo na nossa disciplina eletiva e fiquei acompanhando aqui com o fone a aula, porque eu não podia perder essa aula maravilhosa e que está completamente adequada a isso tudo que está acontecendo no nosso país. Isso vem crescendo, vem aumentando, com mudanças de perfil dentro dessa população de rua, justamente por essas políticas econômicas que vêm sendo feitas, essas crises sociais, a pandemia. Então, tudo isso que a gente está vivendo e o que a Rita reforçou. A gente tem que abrir os olhos, né? Assim como um país que é o segundo produtor do mundo, né, em agronegócios, e vivenciando esse quadro de fome que a gente está vivendo, né? Não dá. Aí, assim, eu não gosto muito de fazer essas alusões, mas talvez seja muito pertinente o 13º episódio, aí no dia 13. Gostei, Ivo. Bom, gente, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigadão, Ivo. E, mais uma vez, desculpas. Queria te receber, mas eu estava com um problema com a minha mãe, e aí eu fui muito bem representada pela Rita. Um beijo para todos, gente. Uma ótima noite. Agradeço muito, Ivo, a sua presença, agradeço a presença de todos os nossos colegas, alunos também, que vi participações maravilhosas, né? E eles adoraram você, Ivo. Foi ótimo. Tá? Uma boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Uma boa noite. Tchau.